Olá, tudo bem com você? Não é novidade alguma dizer que o mundo está polarizado. Esquerda, direita, brancos, negros, héteros, homo. Parece que os esforços empreendidos já há alguns anos, algumas décadas, no sentido de dividir para conquistar, vêm surtindo efeito. Agora, a grande pergunta é como nós cristãos, como nós que estudamos a Bíblia Sagrada, as profecias bíblicas, devemos nos portar neste mundo tão fragmentado, neste mundo tão dividido. Eu escrevi recentemente e postei em meu blog outraleitura.com.br um pequeno texto, um pequeno ensaio a respeito desse tema. E eu gostaria de ler com você aqui o que eu escrevi, propondo assim uma reflexão a respeito desse assunto. Em algum momento aí no futuro, eu penso em, quem sabe, expandir um pouco mais esse assunto, quem sabe até apresentar aí uma palestra sobre isso. Mas, por hora, creio que esse texto aqui, esse pequeno texto, possa servir como uma reflexão oportuna aí a respeito desse assunto, dessa polarização e dos interesses, dos poderes que estão por trás de tudo isso. O título que eu dei, você já vai entender por quê, foi este aqui: Entre o Vermelho e o Púrpura. Necessitamos de um sólido conhecimento das verdades bíblicas, afinal, nunca antes na história carecemos tanto da lâmpada para os nossos pés, que, você sabe, é a Bíblia Sagrada. Durante 1260 anos, de 538 a 1798, a Igreja Romana teve autoridade para perseguir, prender e até matar. Foi um período extremamente difícil para aqueles que desejavam se manter fiéis às verdades bíblicas e longe dos dogmas humanos. Em Daniel, capítulos 7 e 8, esse poder perseguidor é descrito como a ponta ou o chifre pequeno, a ponta pequena, que tentou mudar a lei de Deus, isso está em Daniel 7:25, deturpou a verdade do santuário e perseguiu os fiéis. Basta estudar ali Daniel capítulos 7, 8 e 9 para você ter uma compreensão mais aprofundada desse assunto tão importante. Em Apocalipse 13, esse mesmo poder é descrito como uma besta simbólica que emerge do mar, ou seja, dos povos, multidões, nações e línguas. Uma besta que aparece no local densamente povoado. Essa besta do mar é exatamente o mesmo poder que em Daniel é apresentado como sendo a ponta pequena. Portanto, há uma correspondência bastante íntima entre os capítulos 7 e 8 de Daniel e Apocalipse 13. Essa besta aí do mar sofre uma ferida mortal, se recupera, conquista admiração e recebe finalmente o apoio da besta da terra, ou seja, os Estados Unidos, um poder, uma besta que surge em um local oposto ao mar, portanto despovoado. Vale a pena também estudar esse assunto e perceber a atuação dessas duas bestas de Apocalipse 13. Em Apocalipse 17, o símbolo é uma prostituta vestida de púrpura e escarlate. Daí o título que eu dei aqui a essa postagem, Entre o Vermelho e o Púrpura. Portanto, o púrpura representa essa besta religiosa, essa besta do mar, essa ponta pequena. Aquele tempo de perseguição, também descrito como 3 anos e meio ou 42 meses, o que equivale aos mesmos 1260 anos, um dia terá sua segunda edição, digamos assim, quando a marca da besta, a marca da autoridade dessa besta, dessa ponta pequena, for imposta à humanidade. Eu deixei aqui um link para você no meu texto, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, para uma série que eu intitulei A Profecia. São 13 ou 14 vídeos de uma playlist em que eu falo sobre algumas profecias bíblicas, entre elas essa aqui também. Só para recordar, esses 1260 anos se cumprem então de 538 a 1798, portanto estão lá no passado. Não faz sentido algum aplicá-los ao futuro, numa visão futurista de profecias apocalípticas, porque esse período já se cumpriu na história. E Ellen White, a escritora Ellen White, inspirada por Deus, ela diz no livro Grande Conflito exatamente isso, que esse período se cumpriu já no passado. Não existe aí uma dupla aplicação para essa contagem de tempo, ok? Bestas são instrumentos usados por Satanás para levar avante seus intentos. São suas marionetes no grande conflito. Além das bestas do mar, ou seja, o papado, e da terra, os Estados Unidos, o inimigo se valeu também da besta do abismo, de Apocalipse 11. Eu tenho aqui em meu canal palestras sobre esse assunto. Aqui embaixo dessa postagem, inclusive, eu deixei linkadas algumas dessas palestras. Vou colocar também na descrição do vídeo
para que você possa estudar mais a fundo o capítulo 11 do Apocalipse, que é tremendamente importante e revelador. Ali aparece então essa terceira besta, que é chamada de besta do abismo. Ali é descrito um poder relacionado com ateísmo e sodomia ou licenciosidade, né? E os vídeos abaixo explicam muito bem isso aí. Uma besta que é identificada com o Egito, portanto com ateísmo, e com essa licenciosidade, com essa sodomia, porque também é identificada com Sodoma. E, historicamente, a França revolucionária se encaixa nessa descrição. Ela é identificada por esse símbolo da besta do abismo. E o capítulo chega a mencionar o mesmo período de 1260 anos, durante os quais a Bíblia, que ali é chamada de as duas testemunhas, né, o Antigo e o Novo Testamentos, teve que profetizar vestida de pano de saco, ou seja, em luto, humilhação, no mesmo tempo em que a Igreja Romana estava perseguindo e matando aqueles a quem considerava hereges, a Bíblia teve que fazer sua obra, cumprir seu papel, vestida de pano de saco, ou seja, estava sendo perseguida. O acesso a ela era muito difícil, porque a igreja oficial, inclusive, impedia que o povo tivesse acesso às páginas sagradas. A relação entre os capítulos 11 e 13 de Apocalipse, além de Daniel 7 e 8, fica muito clara aos olhos do leitor atento. E eu te convido a estudar atentamente esses capítulos aí. Política e sociologicamente falando, a Revolução Francesa trouxe benefícios à humanidade, mas no aspecto religioso, que é o aspecto focalizado, obviamente, pela profecia bíblica, a Revolução Francesa foi uma tragédia. A partir dessa revolução, o ateísmo ganhou um novo fôlego, a Bíblia Sagrada passou a ser questionada, ideologias naturalistas, como o darwinismo e o marxismo, conquistaram terreno. Os ecos dessa revolução reverberam ainda hoje, com vernizes culturais. A besta do abismo, lá do Apocalipse 11, continua urrando por meio da militância progressista anticultura judaico-cristã, no afã de destruir, ou pelo menos anular, enfraquecer os valores bíblicos e a boa escatologia, que desmascara Satanás. O progressismo vermelho sequestra pautas e movimentos como o feminismo, o antirracismo, LGBT e outros, movimentos que têm até sua legitimidade, mas que infelizmente, como é dito aqui, e eu reafirmo, foram sequestrados em grande medida pelo pensamento, pela militância marxista e acabaram sendo deturpados por causa disso. Usando essas causas como ponta de lança, a besta do abismo conquista mais e mais terreno de maneira subreptícia ou disfarçada. Assim, ela empurra o pêndulo para um extremo, estica a corda do arco até seu limite e prepara o caminho para o retorno triunfal da besta preferida de Satanás, ou seja, a besta do mar. A besta flecha, que causará o estrago final. Se o arco ali, se a corda do arco está sendo esticada pelos exageros, pelas barbaridades cometidas pelos movimentos progressistas, aí como chamados aqui de ecos, né, da besta do abismo, da Revolução Francesa, a flecha que vai causar o estrago final, ela pode ser comparada assim à besta do mar e essa coalizão político-religiosa. Na resistência aos progressismos e ao chamado marxismo cultural, estão pensadores totalmente alinhados com as ideias e os propósitos do catolicismo histórico. Ao reagir contra o poder da besta do abismo, muitos estão caindo no colo da besta do mar, que dentro de pouco tempo terá o apoio da besta da terra. Estão entre a foice e a falsa cruz, entre o vermelho, ideologias revolucionárias, e o púrpura, do romanismo. Para todos os fins, os propósitos do estrategista mor de Satanás, que está por trás das bestas, acabam sendo cumpridos de uma forma ou de outra. As bestas de Apocalipse 13 representam um alinhamento político-religioso cada vez mais fortalecido, como reação à influência da besta do abismo. Só que, no fim das contas, haverá, nas palavras de Ellen White, um laço de união universal. A polarização dará lugar a uma breve concordância geral. Seria esse laço o ecumenismo? Eu trato desse assunto em vários vídeos em meu canal e deixo aqui no texto um link que eu colocarei também na descrição aqui deste vídeo. Pode ser, eventualmente, esse ambientalismo pagão, essa nova religião planetária, como alguns têm chamado, esse laço de união universal que vai fazer com que esquerda, direita, progressistas e conservadores, religiosos e não religiosos possam aí eventualmente se unir no fim
das contas. Nesse turbilhão de influências e interesses, como deve se comportar o povo de Deus? Antes de responder, eu vou resumir tudo aqui em 4 pontos. Veja só. Primeiro, a besta do mar, ou a ponta pequena, vem atuando ao longo da história como instrumento de Satanás para distorcer as verdades bíblicas e afastar as pessoas do verdadeiro Salvador e de sua obra no santuário celestial, o Tamide. 2. Quando a besta do mar for ferida de morte, quando a besta do mar foi ferida de morte lá no passado, Satanás passou a usar a besta do abismo para avançar ainda mais sua agenda destruidora. O que o papado começou, a Revolução Francesa concluiu. Ou seja, o primeiro papado, ele distorceu a Bíblia e a tornou inacessível, colocou dogmas em lugar de doutrinas bíblicas verdadeiras, criou uma adoração falsa a seres humanos, enfim, trouxe problemas graves, mudando aí a lei de Deus, inclusive. Agora, a segunda, né, a Revolução Francesa, destruiu a Bíblia e promoveu a descrença, fez avançar bastante, né, essa causa aí de distanciar as pessoas da Bíblia. 3. Depois de algum tempo, a ferida mortal da besta do mar começou a ser curada, um processo que ainda não está concluído, né? Paralelamente, as ideologias nascidas ou fortalecidas na França revolucionária continuaram e continuam causando estragos no mundo. Teologias políticas marxistas, evolucionismo teísta, progressismo, revisionismos, relativismos e assim por diante. E assim, Satanás vem atuando em 2 frentes, mais ou menos como aquelas empresas donas de 2 marcas que promovem uma falsa competição comercial, sabe? Aquela empresa que tem 2 marcas de sabão em pó. E ela coloca lá nas estantes, né, nas gôndolas dos supermercados, como se fossem marcas concorrentes. Mas, na verdade, quem está por trás delas é a mesma empresa. Quem lucra com essa concorrência é a mesma empresa. Satanás, usando bestas que aparentemente estão aí lutando umas com as outras, ideologias que estão lutando umas com as outras, polarizando o mundo, porque dividindo ele pode conquistar mais facilmente, está, na verdade, agindo de acordo com seus interesses. E tudo isso atende aos seus interesses. E o povo de Deus tem que estar atento a isso. Tem que saber o que está acontecendo aí nos bastidores desse conflito cósmico. 4. Indignados com as barbaridades do pensamento esquerdista, aliás, esquerda e direita também são filhas da revolução, é bom lembrar, muitos estão correndo para os braços da direita religiosa, com sua religião aparentemente cristã, mas fundada em dogmas como a da pretensa santidade do domingo e da imortalidade da alma, por exemplo. São os 2 grandes erros, né? E aqui eu coloco 2 links também para você ter acesso a 2 vídeos em que eu analiso detalhadamente esses 2 grandes enganos que tomaram conta da cristandade, né? A santidade do falso dia, né, de guarda, o domingo, e a crença na imortalidade da alma, que não é bíblica, você sabe disso, como um elo, aí, um cimento que une espiritualistas e cristãos, enfim. Uma religião que desembocará na união das bestas do mar e da terra, com a consequente perseguição dos que não aceitarem as imposições do Estado unido à Igreja, sendo o decreto dominical uma dessas imposições. Então, estão correndo então do vermelho para ser abocanhados pelo púrpura. Não podem ser joguetes tão fáceis assim, ovelhinhas tão inocentes desse jeito, né? Tem que estar atentos realmente ao que está acontecendo. Nesse turbilhão de influências e interesses, como deve se comportar então o povo de Deus? Pergunto novamente. É simples, não se alinhar com poderes nem da direita, nem da esquerda. Afinal, somos do alto. Não abraçar ideologias humanas travestidas de cristianismo. Não ceder às pressões sociais nem às religiosas que finalmente os levariam para longe da palavra de Deus. Precisamos de um sólido conhecimento das profecias a fim de navegar seguros nessas águas agitadas. Necessitamos de um sólido conhecimento das verdades bíblicas, afinal, nunca antes na história carecemos tanto da lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus. Aqui estão então alguns vídeos que podem ajudar você a entender um pouco melhor esse assunto. A besta que sobe do abismo, a mensagem dos 3 anjos da contrafação satânica, a esquerda é o arco, a direita é a flecha, cenário profético, 2 faces da mesma moeda, a perigosa e esperada aproximação igreja-estado, enfim, bastante conteúdo aqui para que você possa, como eu disse, se situar na história, se situar nas profecias, saber e conhecer o seu papel em tudo isso e fazer o que Deus espera de você.
pregar o evangelho puro e cristalino da palavra de Deus, anunciar as 3 mensagens angélicas e pregar que Jesus breve voltará para salvar aqueles que aceitarem seu plano de salvação. Espero que este breve vídeo, esse texto também bastante resumido, possam ter ajudado você a, pelo menos, despertar seu interesse para buscar mais conteúdo, mais conhecimento, a fim de saber como navegar nessas águas, como eu disse, nessas águas turbulentas, nessas águas ideológicas complicadas e permanecer firme pelo que é correto. E o correto, sempre, é a palavra de Deus. Um grande abraço e que Deus o abençoe e abençoe também a sua família.